Olá, meninas! Como vocês estão? Estão bem? Espero que sim, viu? Estou com saudade de todos, certo? Espero que todos vocês estejam bem. Ó, preste atenção, vamos lá. Eu vou revisar para vocês colocação pronominal, ênclise, próclise, mesóclise, e em seguida fazer a correção da atividade, certo? Vamos lá, estão preparados? Estão estudando? Tenho certeza que sim. Estou com saudade de todos vocês. Espero que isso passe logo, né? Espero que sim, né? Fazer o quê? Vamos lá, vamos estudar? Agora comigo? Vamos lá. Lembrando, vou revisar, né? E em seguida fazer a correção da atividade. Um beijo. Vamos lá comigo agora? Vem. Gente, ó. Quando se fala em colocação pronominal, né? A gente lembra de quê? Que os pronomes oblíquos átonos minustivos, a, o, os, as, lis, si, eles ligam-se ao verbo e, dependendo de certos fatores, podem ocupar 3 diferentes posições. Quais são elas? Próclise, mesóclise e ênclise. Próclise, quando o pronome se posiciona antes do verbo. Quando o pronome se posiciona antes do verbo. Ela sempre se recusou a participar do projeto. Olha lá, o pronome oblíquo átono antes do verbo. Mesóclise, quando o pronome se posiciona no meio do verbo. Essa é fácil porque ele vem separado por hífen. Enviar-lhe-ei previamente as fotografias. Já a ênclise é quando o pronome se posiciona depois do verbo. Enviei-lhe as fotografias ontem. Certo? Lembraram de próclise, de mesóclise e de ênclise? É isso mesmo, né? Vamos lá. Gente, ó, a colocação dos pronomes, ó, presta atenção. Nós, brasileiros, quando usamos os oblíquos, certo? Preferimos a próclise. Lembram da próclise? A próclise é o quê? É quando utilizamos o pronome, né? Antes do verbo. Então, nós brasileiros preferimos a próclise. A mesóclise é hoje mal aprendida na escola, tanto que cada vez mais encontramos em textos de estudantes e em outros, como jornalísticos, a ênclise em posições em que, historicamente, sempre se usou a próclise, como nas orações subordinadas e nas negativas. O vestido que é dele. Eu não disse-lhe que viesse. Há ainda a aceitação normal e generalizada dos oblíquos na primeira posição da sentença, exceto o, exceto a, os e as. Lhe disse que não viesse? Me passa esse livro? Utilizamos dessa forma. Ó, presta atenção, outro posicionamento. Agora, com relação à mesóclise. A língua escrita, né, quem dirá a falada, está mudando a cada momento. Novas estruturas são incorporadas, né? Velhas estruturas são descartadas. E assim o vocabulário vai se renovando. Gente, para ficar só na gramática, os leitores certamente conhecem a construção mesóclítica, né? Que é a mesóclise, certo? Ajudar-me-á, dizer-ia. Essa construção era normal na língua escrita, mas na falada de maneira nenhuma. Isso mais ou menos em 1950. Mas hoje, gente, ela caiu em desuso. Gente, manual de redação da Folha de São Paulo a proíbem seus redatores. Então, observe que o pronome no meio do verbo, ou seja, a mesóclise, não é mais usada no jornal. Certo? É só para que vocês percebam, ok? Ó, a colocação do pronome, a colocação pronominal, né? Junto a 2 verbos. Gente, presta atenção. O pronome oblíquo colocado junto a 2 verbos pode se posicionar antes do primeiro verbo, entre os 2 verbos ou depois do segundo verbo. Certo? Ó, presta atenção. Antes do primeiro verbo, desde que os verbos não iniciem a oração. Preste atenção, a empresa se vai desenvolver. O porteiro se havia enganado. Observe que aí os verbos eles não iniciam a oração, certo? Então, ele está
antes do primeiro verbo, certo? Entre os dois verbos, a empresa vai se desenvolver. Observe que aí está sem hífen. A empresa vai se desenvolver com hífen. Eles estavam nos procurando. Não tem hífen. Eles estavam nos procurando. Estávamos procurando. Com hífen. E a colocação pronominal junto a dois verbos pode acontecer depois do segundo verbo, desde que ele não esteja no particípio. Particípio é terminado em DO, certo? Gerúndio, NDO, infinitivo, R, ok? A empresa vai desenvolver-se. Eles estavam procurando-nos. O ministro havia enganado-se, ou seja, incorreto, pois enganado é o que? Particípio. É só para que vocês relembrem, mas basicamente eu quero que vocês recordem a questão da próclise, da mesóclise e da ênclise. Próclise, quando o pronome é colocado antes do verbo. Mesóclise, quando o pronome é colocado no meio do verbo. E ênclise é quando o pronome aparece depois do verbo. Certo? Ó, presta atenção. Vamos agora para a correção das páginas 79 e 80. Bem simples. Vamos lá? Pegaram o livro? Correm, rapidinho. Vamos lá. Os textos a seguir têm como autores dois dos mais importantes escritores brasileiros. Leia-os com atenção e responda os itens de A a C. Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco, da nação brasileira, dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Certo? Já o próximo texto diz o seguinte: a vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros. Vinha da boca do povo, na língua errada do povo, língua certa do povo. Porque ele é que fala gostoso, o português do Brasil. Ao passo que nós, o que fazemos é macaquear a sintaxe lusíada. Explique o que Manuel Bandeira quer dizer com macaquear a sintaxe lusíada, né? E transcreva do texto de Oswaldo de Andrade o verso que pode servir de exemplo para essa opinião de Bandeira. Gente, preste atenção. Macaquear significa o quê? Imitar, fazer igual. O autor, ele critica o fato de que muitas pessoas procuram escrever e falar igual aos portugueses, tendo como modelo mesmo, como correção gramatical. Isso se exemplifica pelo verbo dê-me um cigarro, pelo verso dê-me um cigarro, em que ocorre ênclise, colocação rara no português, certo? Já a letra B diz o seguinte: que trecho de Oswaldo de Andrade pode ser usado como exemplo da língua errada do povo? Ou língua certa do povo? Gente, me dá um cigarro. A língua errada, ó, me dá um cigarro e a língua errada. Por quê? Porque não segue os padrões da norma culta. Oração enunciada por pronome oblíquo, né, gente? Mas é língua certa, né? Mas é língua certa porque é espontânea, do jeito que o povo fala. É o gostoso falar do português, né? Do português do Brasil. É a língua do povo, é a língua do bom negro, é a língua do bom branco da nação brasileira. Já a letra C diz o seguinte: os dois poetas têm a mesma opinião sobre diferentes usos da língua. Justifique. Gente, sim, eles defendem o jeito brasileiro de falar. Eles se mostram favoráveis, né, a um uso mais autêntico da língua, mais independente, certo? Ok? Vamos para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte, foi? Reescreva as frases posicionando os pronomes oblíquos dos parentes de acordo com a norma culta. Esse nosso sonho nunca realizou. Então, esse nosso sonho nunca se realizou. Essa questão é fácil, né? Ó, rapidamente retirei daquele lugar sinistro. Pronome me. Então, rapidamente me retirei daquele lugar sinistro. Letra C. Retirei rapidamente daquele lugar sinistro. Retirei-me
rapidamente daquele lugar sinistro. Sentia saudades dos amigos que queriam bem. Sentia saudades dos amigos que lhe queriam bem. Avisarei quando precisar de ti. Avisar-te-ei quando precisar de ti. Vamos lá. Meu Deus, tem muriçoca. Na casa de vocês tem muriçoca? Gente do céu, vamos lá. Ó, reescreva as frases efetuando as alterações indicadas e posicionando adequadamente o pronome oblíquo em destaque. Vamos lá, gente. Letra A. Esqueçam-se do que aconteceu naquele dia. Comece por não. Então, não se esqueçam do que aconteceu naquele dia. Escrevam aí rapidinho. Não se esqueçam do que aconteceu naquele dia. Vamos lá? Foi? Foi. Vamos lá. Agora, dedique-se à realização de seus maiores sonhos. Elimine a vírgula. Agora se dedique à realização de seus sonhos, maiores sonhos. Agora se dedique à realização de seus maiores sonhos. Letra C. Sua atitude me impressionou demais. Comece com impressionou. Então, impressionou-me demais sua atitude. Essa questão é ótima, né? Letra D. Encontrar-te-ia ainda no mesmo lugar? Comece com ainda. Então, ainda te encontraria no mesmo lugar, né? E a letrinha E foi. Encontrei a solução do problema. O problema nos preocupava, né? Tá pedindo que reúna as duas orações usando o pronome relativo. Então, encontrei a solução do problema que nos preocupava. A quarta questão diz o seguinte. Reescreva as frases segundo os padrões da norma culta. Gente, observe que aí tá assim. Me garantiram, começando a frase com pronome oblíquo, olha só. Me garantiram que ela não esquivar-se-á quando pedirem-lhe que apoie-nos e lhe oferecerem um cargo na empresa. Gente, vamos corrigi-la? Garantiram-me. Enganchou, viu? Vamos lá. Garantiram-me que ela não se esquivará quando lhe pedirem que nos apoie e oferecerem-lhe um cargo na empresa. Certo? Garantiram-me, né? Que ela não se esquivará quando lhe pedirem que nos apoie e oferecerem-lhe um cargo na empresa. Gente, vou molhar aqui a garganta rapidinho. Vamos lá, letra B. Não discutiram-se durante a reunião as críticas que fizemos. Nos resta, portanto, esperar que os professores posicionem-se a nosso favor e se apressem a reconsiderar a decisão que muito prejudicou-nos. Gente, não se discutiram durante a reunião as críticas que nos fizeram. Resta-nos, portanto, esperar que os professores posicionem-se a nosso favor e expressem-se a reconsiderar a decisão que muito nos prejudicou. Ok? Vamos lá para a quinta questão da FUVEST. Há uma tendência maciça para reconhecer o caráter ampliado das mudanças econômicas e tecnológicas que afetariam, com maior ou menor impacto, todas as sociedades do planeta, justificando o termo globalização, substituindo por pronome pessoal oblíquo e o complemento de afetariam na mesma frase em que ocorre, obtém-se o quê? Afetar-lhes-iam, que é as afetariam, certo? Marque aí a letrinha E. A sexta questão diz assim. Há casos em que o pronome oblíquo pode corretamente ficar tanto antes como depois do verbo.
Identifique a única frase que ficaria incorreta se o pronome fosse transferido para depois do verbo. Gente, a letra D. Marca aí a letra D, por favor. Em si, confirmando nossa vitória, faremos uma festa. Certo? No caso aí, a próclise é obrigatória devido à presença da estrutura em mais gerúndio. Por isso que é a letra D. Certo, gente? Por isso que é a letra D aí. Marca aí a letra D, beleza? Vamos lá. Sétima questão está pedindo para ler esse trecho de notícia. Certo? Em seguida, está dizendo assim. Em Kirchner, né, tenta diferenciar-se que outras duas colocações também seriam corretas para o pronome se. Qual dessas duas colocações não seria recomendável utilizar? Por quê? Gente, antes dos dois verbos, certo? Kirchner se tenta diferenciar ou entre eles. Kirchner tenta se diferenciar. Seria recomendável não utilizar o pronome antes dos dois verbos, porque nessa posição o pronome ele cria, né? O pronome cria com a palavra seguinte uma cacofonia, certo? Uma cacofonia. 70, certo? Letra B. Em que envolve-se direta? Em quem envolveu-se direta ou indiretamente? O pronome está posicionado de acordo com o padrão culto? Não, gente. O que aí, que é o pronome relativo, é um fator de próclise. Por isso, o pronome oblíquo deveria posicionar-se antes do verbo, né? Que se envolveu, certo? A letra C diz o seguinte. Sem nunca ter se incomodado. O pronome, ele poderia posicionar-se depois do segundo verbo? Não. Incomodado é um particípio. Ou seja, o pronome oblíquo, ele não pode ocorrer depois de particípio. E a letrinha D diz o seguinte. Na construção em resolvê-los, o pronome ele poderia anteceder o verbo? Poderia sim, porque aí no caso o verbo no infinitivo, no caso resolver, precedido da preposição em, o pronome poderia posicionar-se antes ou depois do infinitivo. Certo? E finalizando aqui, nós temos, reescreva as frases colocando o pronome oblíquo em todas as posições possíveis junto à colocação verbal. Então vamos lá. A situação ia complicar. Se. Vamos lá. Ele quer que a gente reescreva, não é isso? Então, vamos lá. A situação, né? A situação ia complicar. Podemos colocar o quê? Se ia complicar, ou ia se complicar, ou ia complicar-se. 3 opções. A situação estava complicando. Então, se estava complicando, estava se complicando e estava complicando-se. E a letra C, a situação havia complicado. Se havia complicado, havia-se complicado, certo? Aí somente 2 opções. Fiquem com Deus, até a próxima aula. Tchau, tchau, meus amores. Estou com saudades. Beijo, tchau, tchau.